Grandes cidades movimentadas afundam lentamente. Os animais morrem antes de terem a chance de se salvar. As pessoas não têm outra escolha a não ser abandonar suas casas e fugir. A humanidade mergulha em uma guerra tentando assumir territórios não afetados. Todas essas previsões podem se tornar realidade se a Antártica, o lugar mais frio da Terra, ficar verde. Sim, você escutou certo. Cientistas de todo o mundo exploram o continente há um século e concluíram que cerca de 90 milhões de anos atrás, a Antártica era uma terra fértil repleta de vida. Mas por que ao mesmo tempo viver no continente era tão difícil quanto sobreviver em um filme de terror? O que vai acontecer com o nosso planeta se o permafrost se degradar? E o mais importante, a Antártida pode se tornar verde novamente? Porque os cientistas pensariam que a Antártica costumava ser verde. Em 2017, os cientistas usaram uma plataforma de perfuração para conseguirem uma amostra de solo do fundo do Mar de Amundsen. O que os pesquisadores encontraram lá dentro os chocou. Com a ajuda da tomografia computadorizada, eles identificaram amostras de solo florestal, pólen das primeiras plantas com flores, esporos e até sistemas radiculares, que chegaram a ter cerca de 90 milhões de anos. Sim, a Antártida era realmente verde. 90 milhões de anos atrás, não havia camada de gelo e havia florestas tropicais pantanosas e floridas por toda a parte. Foi o período mais quente da história da Terra, mas foi também uma época de incêndios pré-históricos destruindo todos os seres vivos em seu caminho. E embora se pensasse anteriormente que a Antártica evitava esse destino, hoje está claro que ela estava literalmente pegando fogo. Provas disso foram descobertas em 2015. Cientistas encontraram fragmentos de carvão na ilha James Ross, na Antártica. Os cientistas analisaram o material com um microscópio eletrônico de varredura e eles descobriram que os fósseis são possivelmente coníferas queimadas. Aparentemente, há mais de 60 milhões de anos, quando a Antártica se separou do supercontinente de Gondwana, ela se viu isolada e vulnerável. Relâmpagos, queda de meteoritos e vulcões ativos se tornaram sua maldição. Além disso, altos níveis de oxigênio e uma quantidade significativa de árvores inflamáveis contribuíram para a ignição. As criaturas que não tiveram tempo de mergulhar morreram junto com as florestas verdes. E havia um grande número dessas criaturas. Quais criaturas habitaram a Antártica? Durante o trabalho de campo paleontológico na ilha Seymour, na Antártica em 2013 e 2015, os cientistas descobriram restos de mosassauros. Esses seres imensos viveram entre 76 e 82 milhões de anos atrás. Eles habitaram a maior parte do Oceano Atlântico. Assim, seus remanescentes foram encontrados não apenas na Antártica, mas também na América do Norte e do Sul, Europa, África e Ásia Ocidental. Os cientistas acreditam que um mosassauro caçava peixes ósseos, tubarões, pássaros e outros répteis marinhos, incluindo tartarugas marinhas e até mesmo outros mosassauros. Sim, eles costumavam atacar uns aos outros. Isso é evidenciado por marcas de dentes nos restos mortais e ossos que sobreviveram até hoje, mas nem todos os ossos encontrados na Antártida pertenciam a mosassauros. Os cientistas encontraram alguém mais velho no gelo. Em 2019, cientistas tropeçaram em um fóssil de uma espécie até então desconhecida. Embora o esqueleto não estivesse completo, os pesquisadores tinham o suficiente para entender que o animal cujos restos encontraram era um arcossauro, um parente primitivo de crocodilos e dinossauros. Foi nomeado Antarctanax shackletoni. Acredita-se que tenha se alimentado de anfíbios, insetos e parentes primitivos de mamíferos que habitavam o continente. A vida na Antártida há milhões de anos provavelmente era como um filme de terror. Mas hoje não tem vida, então não há o que temer, certo? Infelizmente não é assim. Que formas de vida existem na Antártida hoje? No inverno de 2021, um iceberg se separou da plataforma de gelo Brunt na Antártica. O iceberg era do tamanho de Los Angeles. No local da divisão, os pesquisadores implantaram um sistema de câmera subaquática chamado OFOBS e descobriram todo um ecossistema sob a camada de gelo. A maioria dos animais encontrados eram anêmonas.
Esses organismos passam a maior parte do tempo presos a rochas ou ao fundo do mar sem se mover. Elas se alimentam de algas microscópicas e partículas orgânicas que flutuam. Os cientistas presumiram que veriam algo assim sob a plataforma de gelo, porque as anêmonas também são encontradas em outras águas escuras e frias da Terra. Mas as ágeis criaturas vivas foram uma verdadeira surpresa para a equipe Ophobs. Havia pepinos do mar, estrelas do mar, mariscos, minhocas, peixes e até polvos. Para se mover, todos eles precisam da energia que a luz do sol sustenta, mas a luz do sol não penetra no gelo, então é um mistério que os mantém viáveis. Uma surpresa ainda maior foi o resultado da datação por radiocarbono nas partículas mortas dos animais encontrados. Descobriu-se que eles estavam morando lá continuamente nos últimos 6.000 anos. Eles provavelmente faziam parte de alguma cadeia alimentar, ou talvez até marquem o início de uma nova. Qual é o perigo da revitalização completa da Antártida? Isso não é pintura ou Photoshop, são algas que crescem na superfície da neve derretida da Antártida. Os cientistas determinaram que as algas interagem com minúsculos esporos de fungos e bactérias. Isso pode significar que um novo habitat, um novo ecossistema está se formando diante de nossos olhos. Uma equipe de cientistas britânicos suspeita que a razão para isso seja o aumento da temperatura do ar. Anteriormente, os estudiosos acreditavam que a Antártida era imune ao aquecimento global. No entanto, estudos mostraram que o continente aqueceu 3 vezes mais rápido do que o resto do mundo nas últimas 3 décadas. A Antártica também viu uma quantidade recorde de perda de gelo. De acordo com alguns relatórios, entre 2008 e 2015, a perda de gelo aumentou 36 bilhões de galões por ano. Além disso, de acordo com o Guardian, um aumento nas espécies de plantas nativas pode alterar a composição química dos solos do continente. Isso pode mudar a forma como a matéria orgânica se decompõe e degrada o permafrost. Temperaturas mais altas também podem abrir caminho para espécies invasoras, além do habitat dado para competir com plantas nativas. Voltar para uma Antártida verde será desastroso para o resto do mundo. Todo o gelo derretido do continente será levado para o oceano e o nível da água aumentará para quase 200 pés. Nova York, Sydney e Londres, as ilhas da Nova Zelândia e Tonga serão inundadas primeiro. Depois, você pode dar uma olhada no mapa e contar quantas cidades estão localizadas na infeliz zona costeira. Além disso, as geleiras não devem ser consideradas apenas água congelada. Elas guardam perigos que nem conseguimos ver. Estou falando de vírus. Tomemos, por exemplo, um surto de antraz no norte da Rússia em 2016. Naquela época, devido ao aumento da temperatura do ar, parte do permafrost descongelou. Como resultado, o gelo liberou uma bactéria que causa uma doença terrível. Cerca de 2.000 renas morreram e dezenas de pessoas foram hospitalizadas. Ninguém estava preparado para isso, porque os Yamals não tinham ouvido falar de antraz nos últimos 75 anos. Tenho apenas 2 palavras para aqueles que ainda acham que o derretimento das geleiras nunca os afetará: refugiados ambientais. Quando começar a luta entre as pessoas comuns por um lugar para suas casas em terra firme, você acha que a Antártida continuará intocável como é agora? Já agora, dê uma olhada neste vídeo sobre um novo continente que foi encontrado debaixo do oceano.